Você está no City Extra Português Podcast. E esse é o City em Foco, o seu resumo semanal de notícias do Manchester City. Eu sou Enzo Krieger, sou o seu apresentador e vamos juntos conferir as novidades do time azul de Manchester. E para este episódio, a Puma trouxe um desconto especial de 15%. Corra já para a descrição do podcast e pegue o seu descontão do bom que vai garantir aquela camisa do Citão. Nesta semana o City teve 2 derrotas em campo. A primeira, eliminação nos playoffs da UEFA Champions League para o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Real 3, hat-trick de Kylian Mbappé. City 1, gol de Nico Gonçalves no apagar das luzes e um gol de consolação. O City foi dominado. Erling Haaland não jogou por conta da lesão contra o Newcastle. Sentiu o joelho e ficou de fora, ficou apenas no banco de reservas por precaução. Não se sentiu confortável e não teve condições de jogo. E o City sofreu sem ele. Entrou com Savinho de falso 9, Gundogan e Bernardo Silva juntos, o que nessa temporada tem sido difícil. Os dois têm individualmente uma temporada ruim. Já juntos, fica pior ainda. E contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, deixar Kevin De Bruyne no banco, apesar das condições físicas do belga não serem as melhores, não sei se foi uma boa decisão. Não sei se foi legal ter Kusanov e Gvardiol como os pontas / laterais, alas do Manchester City nesse jogo. Se bem que o Kusanov não deixou o Vinícius Júnior fazer absolutamente nada. O Kusanov foi muito bem no jogo de quarta-feira. Jogou muita bola, foi o melhor do City em campo. Ederson salvou o que dava para salvar. Não, o City não fez, não jogou, o Real Madrid mereceu passar. Verdade é que o confronto estava definido já com a derrota no Etihad Stadium de virada, mais uma entregada que o City fez na temporada. E foi para o Santiago Bernabéu com poucas esperanças, ainda tinha, mas elas acabaram por morrer logo aos 3 minutos, quando o Kylian Mbappé faz um golaço de cobertura. O Rubem Dias se desequilibrou, não conseguiu cortar. O Ederson saiu mal, o Kylian Mbappé só botou por cima. Um gol similar ao que o Marmoush fez no fim de semana passado contra o Newcastle. Depois o mesmo Mbappé, numa bela jogada coletiva do Real Madrid, mandou o Gvardiol para quase o estádio do Atlético de Madrid. O Gvardiol foi dar um carrinho, saiu voando, deslizando. E o Mbappé fez o segundo. E o terceiro, um chute de longe. O City não apertou a marcação, deixou o Real Madrid tocar passivamente. O Mbappé, com todo o espaço do mundo para finalizar, colocou no canto 3-0 e o City deu adeus. Teve ainda um pênalti a favor do City não marcado. Teria mudado alguma coisa? Não dá para dizer com tanta certeza. Mas que o pênalti foi claríssimo e não foi marcado, é a verdade. O McAtee foi derrubado dentro da área e o VAR nem chamou para revisão. O juiz deu uma falta dentro de campo e assim permaneceu. Por quê? Não sei. A mídia não fala sobre esse lance. Estranho, mas é o Real Madrid. É normal quando você fala do Real Madrid. Tantas vezes eles já fizeram isso, outra vez não é mais nada, né? Só acho estranho os jornalistas criticarem quando é a favor do Real Madrid e não quando é contra, porque uma decisão contra o Real Madrid, claríssima, não foi nem pauta nos grandes programas. E isso é preocupante. Afinal, o Real Madrid foi beneficiado, claramente beneficiado. Não trabalhamos com o Si aqui. O City muito provavelmente, mais uma vez, reforço, não conseguiria voltar para o jogo, mas com pênalti não marcado. Fato é que em outra falta o Marmoush bate muito bem, a bola pega no travessão, resvala no Courtois e fica limpa para o Nico Gonçalves, nova contratação. Já fazia o primeiro gol dele com a camisa do City, mas nem deu para comemorar, ele mesmo saiu do estádio muito frustrado, todos frustrados, o City não jogou bem e mereceu o resultado que teve. Antes de quarta-feira, Erling Haaland havia começado todas as 34 partidas do Manchester City por Premier League e UEFA Champions League nesta temporada. A estatística é de Simon Badkowski. E isso mostra a falta que o Haaland fez. Gente, Savinho de falso 9 por trás do Marmoush. O time não produziu, não tinha conexão meio com ataque. Os pontas eram os zagueiros. Foi um desastre. A ausência de um jogador fez uma falta tremenda, como foi também no jogo contra o Liverpool.
o Haaland hoje é um dos jogadores mais influentes do City. Talvez seja, com a ausência do Rodri, o mais importante do clube nesta temporada. Kusanov, ele que jogou bem, chegou a Madrid apenas na madrugada de terça para quarta-feira. Isso por conta e por problemas de visto, de acordo com El Chiringuito TV. A fonte grega Footboom revelou que Kusanov conseguiu um visto para viajar para Atenas e de lá foi capaz de voar em privado para a Espanha. Chegou e jogou muito bem. Teve um driblezinho desconcertante do Bellingham? Teve. Mas contra o Vinícius Júnior, de novo, o Kusanov não deixou absolutamente nada passar. E o Opta-Joe ainda traz uma informação interessante. O Uzbek, com 20 anos e 356 dias, é um dos 2 únicos jogadores sub-21 a estrear como titular em uma partida eliminatória fora de casa contra o Real Madrid, depois de Can Ayhan, do Schalke 04, em março de 2014. Portanto, uma boa notícia, Kusanov presente, jogando com personalidade. Apesar da estreia contra o Chelsea, o nível do jogador do Uzbequistão é muito bom e promissor. É uma luz que a torcida do Manchester City precisava nesses momentos difíceis que vivemos. Mas falamos de uma boa notícia? A má notícia é John Stones. Se aos 3 minutos, quando o City tomou o gol, o plano já tinha ido por água abaixo, quando o Stones se machuca aos 5, o jogo, a classificação, foi pelo ralo. E ele pode precisar de cirurgia por conta dessa lesão sofrida no meio de semana. O Pep Guardiola confirmou que o Stones ficará afastado por um longo tempo, assim como Manuel Akanji. O John Stones, João Pedra, se a gente fosse traduzir, parece mais John Glass, João Vidro. Porque se machuca toda hora, é um grande jogador. As melhores campanhas do City na UEFA Champions League foram com o Stones, quando o City é vice-campeão contra o Chelsea e campeão contra a Inter de Milão. O Stones foi um dos jogadores mais importantes do elenco naquelas épocas, mas não consegue jogar mais de 3 partidas seguidas. Joga 2, fica 2 meses fora. Joga 2 jogos, mais 2 meses fora. Não dá mais. Assim, é a questão mesmo física. Pode ser o grande jogador que é, mas não consegue sustentar. Não consegue se sustentar e isso acaba só por prejudicar a equipe que já não ia bem. Demorou até o minuto 76 para dar um chute no gol. E foi quase que um chute recuo. Não foi tão recuo assim, mas foi um chute fraco do Phil Foden. Só que quando você leva 62 gols em 41 jogos até agora nesta temporada, é difícil, gente? É difícil. Essa informação dos gols e jogos é de Fred Caldeira, nosso queridíssimo brasileiro correspondente da TNT Sports lá em Manchester. E nessa onda de características, de estatísticas ruins, vamos agora para um compilado que, se você não gosta, pula aí uns 30 segundinhos. Vou dar um tempinho para você pular. Se ficou comigo, vamos juntos. O Manchester City não conseguiu se classificar para as oitavas de final da Champions League pela primeira vez desde a temporada 2012-2013. Além disso, Pep Guardiola sofreu 13 derrotas em uma única temporada competitiva pela primeira vez na carreira de treinador. Esse número já aumentou para 14 com a derrota para o Liverpool, compila os stats do Foot. Complicado. É complicado, não tem muito o que dizer. Com a participação do City encerrada, estima-se que o clube ganhará cerca de 64 milhões com a fase de liga e os playoffs da UEFA Champions League desta temporada. O City arrecadou cerca de 90 milhões de libras da UEFA na última temporada, incluindo aproximadamente 3,3 milhões pela conquista da Supercopa da UEFA em 2023 via Sam Lee. Após esse jogo em Madrid, Pep Guardiola confirmou a vontade de ficar no Manchester City em entrevista ao Movistar Football. Fontes dizem que parte da motivação de Pep Guardiola para estender o contrato com o City em novembro foi para corrigir as coisas que não estão dando certo. A realidade é que, se Guardiola for até o presidente do clube, Khaldoon Al-Mubarak, e pedir para sair imediatamente, o City não irá impedi-lo. Isso é compilado pelos repórteres do Telegraph, Jason Burt e James Ducker. Complicado, gente? Complicado
A fase do City não é boa. Esse jogo contra o Real Madrid só trouxe coisas ruins, tirando a do Kodir Kusanov. Mas faz parte. É seguir em frente e de cabeça erguida. Por quê? O City perde para o Liverpool 2-0 no Etihad Stadium. Gols de Salah e Szoboszlai. Mas não foi uma partida de tudo ruim. O City não jogou mal. Teve 66% de posse de bola, finalizou mais que o Liverpool, apesar de que as finalizações foram de posições não tão claras, né? Não foram finalizações boas no XG, gols esperados, por exemplo. Mas o City não jogou mal. Só não conseguiu ser incisivo, não conseguiu fazer os gols, mas conseguiu segurar o Liverpool, especialmente na segunda etapa. Primeiro tempo não foi tão legal assim, mas de novo, o Kusanov jogou demais. O Kusanov recuperou a bola 12 vezes, e isso na semana de Premier League. Ninguém fez mais. Foi o jogador que mais recuperou a posse da bola nesta semana, porque o Liverpool jogou no meio de semana também. Então o City teve alguns aspectos positivos. Se você olhar a partida de hoje, pareceu muito mais o Manchester City, mas numa pintura do que essa temporada. Um time que é fraco, às vezes lento com a posse da bola, mas que tentou fazer alguma coisa. Savinho, às vezes partindo para cima e não conseguindo acertar o último passe. Jeremy Doku driblando Alexander-Arnold, driblou ele 8 vezes nesse jogo, mas não conseguiu conectar o último passe, e esse é um defeito grandioso do Doku, ele não consegue acertar o último passe, a última decisão. Mas temos muitas coisas boas, é um time jovem, com exceção ali, por exemplo, do Nathan Ake e do Ederson, e o time tem todo esse potencial para evoluir à frente, muita coisa para aprender. A ausência do Haaland, de novo, como no meio da semana, foi um fator determinante. Acho que com o Haaland a história do jogo poderia ter sido diferente, mas o City não jogou mal. Marmoush fez boas corridas, fez um gol em impedimento, mas um gol com uma finalização incrível. A bola pega na trave e entra. Por pouco ele estava em impedimento. E temos coisas boas para tirar dessa partida. Não foi, claro, algo bom, porque perder nunca é legal. O gol do Liverpool, primeiro, o gol do Salah. O City ficou olhando a jogada ensaiada do Liverpool. É claro, tem o mérito dos Reds. Arne Slot colocou o dedo dele ali e fez uma jogada sensacional. Mérito? Claro, parabéns. Mas a defesa não pode ficar só olhando. Tem que acompanhar. E ninguém acompanhou. Gol do Szoboszlai é a mesma coisa. O City deu os espaços que deu, por exemplo, para o Mbappé no terceiro gol do Real Madrid no meio de semana. De novo, espaços à frente da área e o Liverpool foi entrando na área. Quando tentou, conseguiu. Só não conseguiram passar pelo Kusanov mesmo, porque o Kusanov é um tanque, o cara é brabo. Mas é uma partida que já era esperada, né? O resultado já era esperado. Acho que o 2-0 reflete muito que é a fase do City e a fase do Liverpool. Mas não é tudo ruim. Não é tudo ruim. Temos pontos positivos. Há esperança. Há coisas boas pela frente. E justamente pelo time ser jovem, acho que isso pode ser um bom alerta para o futuro de que as coisas vão mudar. Quando o Haaland voltar, vai ser melhor ainda. E ver o que tem pela frente. Né? Ver o que tem pela frente, porque o objetivo desta temporada, além de ganhar a FA Cup, é se classificar para a próxima fase da UEFA Champions League, que na temporada que vem tende a ser ainda mais difícil. Os times melhoram a cada ano e o City tem que correr para não ficar para trás, porque nesse ano acabou ficando para trás. É se recuperar, levantar e continuar. É o Manchester City e nós sabemos que o clube tem a capacidade de conseguir estes feitos. Vamos agora para as notícias da semana, elas que sempre agraciam os nossos episódios, e hoje notícias que agradarão ao público, acredito eu, porque vem coisa boa por aí. Começando por uma que tem alguns nomes que não agradam, mas reformulação na área, reformulação à vista. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan, Ederson, Jack Grealish e Kyle Walker devem deixar o Manchester City neste verão europeu, de acordo com Jeremy Cross, do Daily Star.
Vamos ao que Jack Galgan, correspondente do City no Daily Mail, escreveu em um relatório. Abre aspas. Pode haver confortavelmente 5 que sairão do City. O futuro de Kevin De Bruyne está no ar. Ilkay Gundogan está perto de acionar uma renovação automática, mas é o tipo de indivíduo que apertaria as mãos amigavelmente se fosse a hora certa de sair. Ederson terá ofertas, Bernardo Silva caiu, Jack Grealish está mais fora do que dentro com Guardiola, John Stones está machucado novamente, e adicione Mateo Kovacic e Matheus Nunes a essa mistura, e é uma lista em tanto, fecha aspas. Na coletiva pré-Liverpool, Pep Guardiola falou sobre a situação, abre aspas, temos que sentar com médicos, fisioterapeutas, jogadores, agentes para deixar claro que alguns deles não conseguem se sustentar a cada 3 dias, a cada mês ou 2 meses jogando a cada 2 ou 3 dias. Essa é a realidade. A realidade é que para o futuro, se o Manchester City quiser estar lá competindo novamente, temos que estar com jogadores em forma e disponíveis. E sofrer com lesões pode acontecer às vezes, mas já aconteceu muitas vezes. Os times estão mais rápidos, mais velozes, mais fortes e muitas coisas. E não podemos lidar com isso agora. Essa é a realidade, fecha aspas, para o treinador do City. A reformulação é muito mais que necessária. Nós precisamos de vigor, jogadores jovens, a maioria dos citados já passou do auge da carreira, e é entender que os ciclos se encerram. Eles se encerram e você precisa recomeçar, construir novos laços e novas possibilidades de estar no topo de novo. Com o time de hoje, o City sofre muito para ter controle, às vezes é pouco incisivo, pouco dinâmico, muito lento, e isso acaba por prejudicar o desempenho do clube como um todo. Compras serão necessárias e alguns nomes já são especulados, como por exemplo o Florian Wirtz, porque Pep Guardiola escolheu o alemão do Bayer de Leverkusen como substituto para Kevin De Bruyne, ciente de que o fortalecimento do meio em uma era pós-KDB é fundamental. O City já tentou contratar o meio-campista em janeiro, com uma abordagem direta ao jogador e à agência dele feita. O Manchester City teria que pagar 100 milhões de euros e inserir uma cláusula de venda no negócio. Esse é um conjunto de Sacha Tavolieri e Jack Galgan. Galgan ainda complementa que o City entende que Phil Foden é capaz de formar dupla com Wirtz, da mesma forma que Jamal Musiala, do Bayern de Munique, faz pela seleção da Alemanha. O City, por outro lado, está pronto para ir frente a frente com o Real Madrid, que também tem interesse em Wirtz neste ano. Acredita-se que o jogador de 21 anos esteja interessado em uma mudança para o clube espanhol quando deixar a Alemanha. Essa informação é de Martin Blackburn, do The Sun. Tony King, do Daily Mail, diz que o Bayer Leverkusen acredita que Wirtz estenderá o contrato até 2028, com uma cláusula de rescisão de 125 milhões de euros, que seria ativada só em 2026, em discussão. Caso o alvo do City não queira assinar essa renovação, o Leverkusen será um vendedor exigente neste ano. Negociará apenas nos próprios termos, 150 milhões de euros. Esse nome é muito bom, maravilhoso e é necessário. Wirtz tem que vir para o City. O City tem que fazer o esforço para contratar o Wirtz. Claro, vai depender de saídas, mas pelo que nós vimos com esses rumores recentes, tem uma barca para ir embora e o Wirtz, esse tem que vir. Esse, não diria que é o próximo Kevin De Bruyne, porque Kevin De Bruyne é o único, mas pode ser sim um sucessor dele. Outro que também pode pegar o bastão do belga é Claudio Echeverri, e o City deve receber o argentino no time principal nessa semana. Isso para que Pep Guardiola possa decidir se ele está pronto para lutar por uma vaga ou ser emprestado na próxima temporada. Quem nos informa é Martin Blackburn, do The Sun. De novo. Jogador argentino do City chegando, Claudio Echeverri, me faz lembrar de outro argentino, Máximo Perrone. E esse, em entrevista ao Calcioline, disse que quer ficar no Como da Itália. Ele afirmou que está muito feliz na Itália e muito grato ao treinador Cesc
Fábregas. Mais um argentino no meio? Vamos lá, por que não? A conexão entre City e Argentina é fervorosa. Ela é muito quente e sempre muito boa. Quem é argentino jogando pelo City, você pode ter certeza que é querido pela torcida. E dessa vez, Julián Álvares. Pep Guardiola falou sobre a saída do ex-camisa 19 do clube para o Atlético de Madrid. Vamos às aspas. Não me sinto responsável pela saída de Julián. Julián já tinha decidido sair do City. Ele queria jogar todos os minutos que tem agora, o que não teve aqui. Ele decidiu assinar com o Atlético de Madrid e estamos muito felizes que ele esteja indo tão bem com tempo de jogo, gols, presença. Ele nos ajudou muito a alcançar algo único e ver pessoas boas como ele tendo sucesso nos deixa muito felizes. Na vida, isso acontece. Ele queria mais protagonismo, o que com Haaland às vezes era difícil de conseguir. Esse ano, com as lesões que tivemos, ele teria jogado muito mais, mas ele está feliz e isso é o mais importante, traz a Albiceleste Talk. Julián Álvares, a venda foi boa, a venda não foi boa. Pelo valor, claro, maravilhosa, mas em termos de presença para o City, faz falta. E como faz falta? Vamos agora para a liderança, porque Kevin De Bruyne, gente, ele é um exemplo. Ele é um exemplo, mas o ciclo dele, como falamos aqui, está perto do fim. Só que na temporada 22-23, enquanto o City ainda lutava pela tríplice coroa, fontes próximas ao belga disseram que ele sabia que o tendão estava prestes a romper, mas mesmo assim continuou a jogar para ajudar o clube, via Sam Lee. É uma lenda, talvez o melhor jogador da história do Manchester City de todos os tempos. Veja bem, eu não disse maior, mas está na competição, mas melhor com certeza. Falamos também do Ederson, que pode estar na lista dessa barca. Bom, o City tem uma cláusula de recompra de mais de 40 milhões de libras no goleiro do Burnley, James Trafford. Ele é o melhor goleiro da Championship, a segunda divisão inglesa nesta temporada. No entanto, isso não deve ser um problema para o Newcastle, que está interessado em contratar o jogador no meio do ano, diz Craig Hope, do Daily Mail. A fase do City não é boa, e o amigo pessoal do treinador Pep Guardiola e ex-auxiliar dele no Manchester City e no Bayern de Munique, Dominic Torrent, que também foi treinador do Flamengo, postou uma mensagem enigmática no Instagram. A foto nos stories era dele no banco de reservas do City ao lado de Pep com a mensagem "You'll never walk alone". O curioso é que esse canto é típico da torcida do Liverpool, mas deixa aspas, deixa pontos em aberto sobre a fase que vive pessoalmente o treinador do City. Complicado, ele precisa de muito apoio, mas acredito que Pep Guardiola pode dar a volta por cima e reconquistar o futebol do Manchester City, colocando-se no posto, é claro, número 1 da Inglaterra. E Marmoush. Omar Marmoush se tornou a compra mais popular na loja do City. Isso desde que ele chegou ao clube. Ele está junto de Phil Foden, Erling Haaland, Kevin De Bruyne e Rodri, segundo Paul Joyce. Também foi relatado que o número de visitantes do Egito no site e aplicativo do City multiplicou por 8 desde que ele se juntou ao time. A chegada dele fez com que o banco de dados de fãs egípcios do clube crescesse em mais de 25%. Marmoush vai desempenhar um papel importantíssimo no futuro do clube e ele está se adaptando ainda, está se adaptando e está jogando bem. É um exímio finalizador e vamos ver muitas coisas boas do Marmoush no futuro. Espero eu, é claro, que com muitas alegrias. E vamos para ela que não pode faltar nunca, a curiosidade da semana. Dessa vez, a curiosidade é patrocinada pela The Citizens Brasil, a torcida oficial do time em terras brasileiras e também a maior do clube na América Latina. Isso porque o torcedor inglês David Newd entrou em contato com a The Citizens Brasil para poder assistir alguns jogos com a nossa torcida aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conversar com o David, é um cara fantástico, e as curiosidades da semana vêm dele. Porque a primeira é, o Mundial de Clubes não tem tanta importância assim na Inglaterra e na Europa.
pouco se fala da competição lá. Aqui no Brasil, de onde gravo este podcast, é um torneio que tem um peso cultural gigantesco. Acho que lá é qualquer coisa. Não vale quase nada. Se ganhar, as pessoas vão ficar felizes. Mas perder também não vai mudar nada. E esse é quase que um choque por completo no que pensamos como é o futebol, né? Porque aqui é uma oportunidade imensa para se jogar contra os maiores clubes do mundo. Enquanto lá, as pessoas cogitam até colocar o time C, os garotos da base, para poder atuar e ganhar minutos, ver quem merece jogar na temporada regular ou não. É um conflito cultural e uma curiosidade interessante. Mas calma que ainda não acabou não. Temos mais uma. A outra curiosidade é que David aproveitava muito mais os tempos em que o City perdia quase todos os jogos lá na década de 90. Isso porque as pessoas se reuniam para ir aos estádios visitantes e já comemoravam por estar juntos como amigos, bebiam, celebravam. Se o City ganhasse, então, aí é que a festa explodia. Claro, ver o time ganhar todos os troféus foi incrível, mas esse momento com as pessoas mais queridas, isso para ele é inesquecível. Então, desse ponto de vista, nós podemos extrair algo especial. O City vive uma fase não tão boa dentro de campo, mas ainda assim é o atual tetracampeão da Premier League, ganhou uma tríplice coroa que nem o Real Madrid tem, e vivemos coisas tão especiais que quase ninguém viverá. Pep Guardiola disse essa semana, na entrevista coletiva pré-Liverpool, que ninguém conseguirá 100 pontos na Premier League e ser tetracampeão. O City conseguiu. Portanto, aproveitem os momentos, sejam felizes com aqueles que vocês gostam e, é claro, torçam pelo time azul. Com isso, chegamos ao fim deste episódio. Um grande abraço do Krieger e, é claro, você já sabe, semana que vem estamos aqui de novo com mais um City em Foco e mais notícias desse clube que é maravilhoso na vitória, na derrota, é City até morrer. Grande abraço e fui! Eu vou fazer esse fui!